mas muito propício para a leitura que acabamos de proferir nesta noite, nesse exato momento. Eu quero falar sobre os marketings do inferno. Sim, você pode até pensar, mas irmão Leite, pregador, o que é isso? O que significa isso? Marketing do inferno. Sim, meu prezado querido irmão e amigo, os marketings do inferno, eles existem. Nós sabemos que marketing, queridos amigos e irmãos, é tudo aquilo que é vendido, tem uma propaganda. Se quer ter boas vendas, existe um anúncio, existe uma propaganda. E vivemos na era dos marketings. Tudo hoje é marketing, tudo é propaganda. Se quer vender, tem propaganda, produtos, ideias, estilo de vida. Mas há um marketing muito mais antigo e mortal, o marketing do inferno. Sim, mas você pode até pensar nessa noite, o que é que esse homem quer falando sobre esse marketing? Que marketing é esse? Na leitura que nós lemos aqui no Gênesis, capítulo de número 3, versículos de 1 ao 6, nós encontramos aqui pelo menos 3 marketings do inferno, e nós vamos discorrer sobre eles, para que você nessa noite, prezado querido irmão e amigo, possa entender o grande perigo que a humanidade está enfrentando, o grande perigo que está sobre a humanidade, está sobre as pessoas, porque muitos estão acreditando no marketing ou nos marketings do inferno, assim como Eva, a primeira mulher, acreditou na mensagem mentirosa de Satanás. Hoje não é diferente, queridos e prezados irmãos. O diabo não precisa aparecer com chifres, ele aparece com propaganda atrativa, voz suave e ofertas irresistíveis. O inimigo, ele oferece tantas coisas boas, entre aspas, coisas fantasiosas, coisas bonitas aos olhos. Foi assim que ele iludiu Eva. Ele apresentou a Eva um fruto proibido, que Deus disse para que ela e nem Adão comessem. Mas o inimigo, ele trabalha exatamente fazendo o contrário daquilo que Deus diz. Esse é o marketing do inferno, a mentira disfarçada de verdade. Parece verdade. A Bíblia Sagrada diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Prezados queridos amigos e irmãos, aqui nesta terra, aqui neste mundo, existem milhares, centenas de milhares e até milhões de caminhos tortuosos, de caminhos que levam ao inferno, mas só existe um caminho que leva ao céu de glória, e disse Jesus: eu sou o caminho. Ele é o único e verdadeiro caminho que nos conduz ao céu de glória. Então, prezados irmãos e amigos, desde o jardim do Éden, através dessa leitura que nós lemos, o Satanás, ele vende o mesmo produto com uma embalagem diferenciada, a mentira disfarçada de verdade. Vamos então ao primeiro marketing do inferno aqui nessa leitura. Você pode ser como Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Observe só, que propaganda enganosa, que propaganda mentirosa. O inimigo das nossas vidas disse a Eva que ela seria como Deus se comesse daquele fruto, despertando na mulher ambição, despertando na mulher curiosidade
E ela acreditou. Sabe por que ela acreditou, meus irmãos? Porque ele falou de voz suave. Ele falou através do corpo de uma serpente. A mulher não tinha medo. A mulher não existia medo naquela época, pois até então o ser humano não havia pecado ainda. Medo faz parte da consequência do pecado. Mas como o ser humano, Adão e Eva, não ainda haviam pecado, eles não tinham medo. Mas a serpente falou, o diabo falou através da boca da serpente: sereis como Deus. E lamentavelmente, queridos e amados irmãos, a mulher creu no marketing do inferno. Como hoje em dia muitos marketings são apresentados aqui nesta terra, aqui neste mundo, e muitas pessoas estão crendo, muitas pessoas estão acreditando. As pessoas acreditam nas fantasias, acreditam nos carnavais, acreditam nas festas de Halloween, acreditam em tantas coisas que o diabo está por detrás. O que é isso? São os marketings do inferno. O inimigo continua ainda enganando, iludindo as pessoas através da mentira, disfarçada de diversão, disfarçada de alegria, disfarçada de festa. Mas, prezado querido amigo, isso aí é um veneno disfarçado de doce. No final é amargo, no final tem morte, porque a Bíblia Sagrada diz que o salário do pecado é a morte. Lamentavelmente existe isso. Os seres humanos estão enfeitiçados, estão ludibriados com os marketings do inferno, as propagandas que o inimigo faz, prometendo até paz, prometendo riqueza. Ele prometeu isso para Jesus ali no deserto, na tentação. Ele prometeu a Jesus riqueza. Ele disse que daria o mundo inteiro, todos os reinos do mundo daria a Jesus, se Jesus prostrado adorasse a ele. Já pensou, irmãos, que petulância, como o inimigo é petulância, pedindo adoração do próprio Deus, pedindo adoração do próprio Deus Todo-Poderoso. Mas o Senhor disse, aleluia, apartai-vos de mim, Satanás. O Senhor disse, aleluia, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O Senhor combateu, rebateu o Satanás com a palavra de Deus, com a mensagem poderosa de Deus. Ele não aceitou os marketings do inferno. Lamentavelmente, hoje em dia, as pessoas têm a facilidade, irmão, de aceitar. Têm a facilidade de aceitar e crer na mentira. Deixam de crer na verdade. Deixam de crer na palavra de Deus, que é a verdade, para crerem no falso, para crerem na mentira e para acreditarem, lamentavelmente, até nas promessas falíveis dos homens. Nós observamos quando acontece a política, de 2 em 2 anos temos política no nosso Brasil, e vem muitos marketings, muitos seres humanos mentindo, enganando as pessoas, e conseguem ludibriar muita gente, lamentavelmente. O inimigo, irmãos queridos, ele continua mentindo, só que disfarçadamente. Queridos irmãos, observe só, ele estava querendo dizer para a mulher: você não precisa de Deus para ser feliz. Já pensou, irmãos? É como se ele estivesse dizendo isso de forma disfarçada. Você não precisa de Deus para ser feliz. Hoje em dia muitas pessoas pensam que o seu dinheiro lhe traz felicidade, que o seu trabalho lhe traz felicidade. Mas eu quero dizer, prezado querido amigo, quem lhe dá força, quem lhe dá coragem, quem lhe dá saúde, quem lhe dá toda a condição, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nos formou, o Deus que nos fez, o Deus que nos criou. Ele que dá toda a condição para o ser humano trabalhar e viver aqui nessa terra. Esse oxigênio maravilhoso que eu e você neste momento estamos respirando é de graça, e foi Ele quem deu, é Ele quem dá tudo para nós. Glorifiquemos o seu santo e bendito nome, Igreja Santa do Senhor, porque se não fosse o Senhor, nós nem aqui estaríamos respirando e falando de forma maravilhosa para você neste momento. Aleluia. O inferno tem alguns slogans também, propaganda. Tu faz parte da propaganda dele, como dizendo o seguinte: siga o seu coração. Já ouviram isso, irmãos? As pessoas dizendo: olha, siga seu coração. Quando a gente
prega a palavra do Senhor e faz o convite para que alguma pessoa confesse Jesus como Salvador e Senhor da vida. Muitos estão usando o slogan do inferno, dizendo: o meu coração não pediu ainda, eu estou seguindo o meu coração, quando ele pedir, eu irei. Mas, meu querido e prezado amigo, diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que enganoso é o coração do homem. Prezado amigo, depois que o ser humano ele pecou contra Deus, toda a sua carne, a sua alma, o seu espírito fora manchado, fora contaminado com o pecado, e o coração do ser humano, que é carne, que está dentro do ser humano, ele também está contaminado. Não faça a vontade do seu coração, disse Jesus: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é isso? É não fazer o desejo, é não fazer a vontade do seu coração, mas a vontade de Deus, a vontade da palavra do Senhor. Outro slogan do inferno: você é dono do seu destino, você é dono da sua sorte, você é dono do seu nariz, faça o que você bem querer, o importante é ser feliz, você não precisa de regras. Olha aí, irmãos, já pensou? O mundo diz que não precisa de regras, não precisa de doutrinas, não precisa de limites, não precisam de Deus. Já pensou, irmãos? Outro slogan terrível que o inimigo diz e usa é que Deus não existe. E o inimigo é tão cruel que ele ainda tem outro slogan muito cruel ainda: dizer que ele mesmo, o próprio Satanás, não existe. Já pensou, irmão? Como ele é astuto, como ele é cruel para com o ser humano. O ser humano vive de mal a pior, pecando diariamente, constantemente. Por quê? Porque pensa que Deus não existe, que o céu não existe, que o inferno não existe, que não haverá prestação de contas, que não haverá castigo eterno, que não haverá vida eterna. Já pensou, irmãos? Conta-se a história verdadeira de um moço muito descrente. Ele era rico, muito capitalista, tinha muita condição financeira, e ele foi evangelizado. Um irmão chegou com a Bíblia e começou a falar de Jesus para ele, e ele disse que não acreditava nem em Jesus, nem em Deus, nem em diabo, nem em céu, nem em inferno, acreditava só nessa vida, acreditava só nesse mundo, e portanto tinha que curtir a sua vida aqui neste planeta, tinha que fazer o que o seu dinheiro desse para fazer, a alegria, o gozo, ele tinha que gozar de toda a alegria nesse mundo possível, porque um dia ele iria morrer e iria se acabar tudo. E o irmão pregando, anunciando a palavra de Deus, e a Bíblia diz que essa palavra, ela não volta vazia. Esta palavra é o poder de Deus para a salvação. Aleluia. De todo aquele que crê. Aleluia. E aquele irmão abençoado não se intimidou e disse: moço, pois vai fazer o seguinte, você vai ter um sonho, Deus vai te dar um sonho, e nesse sonho você vai se arrepender de suas palavras, e nesse sonho vai ser o despertamento para que você creia em Deus e acredite que há sim um castigo eterno. Você vai ter esse sonho nesses dias. Era um profeta de Deus, e o homem não ligou, expulsou o irmão da sua presença, e em poucos dias ele teve o mesmo sonho, irmãos. Ele teve um sonho muito inusitado. Nós sabemos que sonho a gente às vezes não consegue nem compreender, mas aquele ele compreendeu bem direitinho, porque era um sonho profético, era um sonho de revelação. E ele sonhou com um anjo dentro de um elevador, e o elevador se abria, e o anjo chamava ele: venha fulano, chamou pelo nome dele, e ele entrava dentro do elevador, e o anjo dizia assim: vamos descer agora muitos quilômetros para debaixo do chão. E ele disse: nós vamos para onde? Entenda bem, irmão, um sonho. Nós vamos ao inferno. Você disse que não conhece o inferno, não crê no inferno, e eu estou te levando no inferno para você conhecer o inferno.
E eles desceram, muito tempo descendo, e quando a porta do elevador se abriu, ele visualizou muitas mulheres bonitas, pessoas jogando, pessoas sorridentes, homens com várias mulheres. Ele disse: aqui que é o inferno. Ele disse: é. Rapaz, é bom demais. Pois então o inferno é desse jeito, nem o céu não quero nem conhecer. Não, o protocolo diz que você tem que conhecer os dois lugares, porque você disse que não acreditava nem no céu, nem no inferno, nem em Deus, nem no Satanás. Então agora nós vamos entrar no elevador e vamos subir. Tudo bem, lá você decide se você quer ficar no inferno ou no céu. E quando subiram muito, abriu-se a porta do elevador. Estava lá um lugar muito bonito, mas de muita paz, de muita harmonia, de muito amor, de muita tranquilidade. Aleluia! Mas muito tranquilo o lugar. E ele disse: mas aqui que é o céu? Eu disse: sim, o céu é bonito, realmente, mas não dá para mim não tem o que eu quero não. Tem o que eu quero é lá no inferno. Eu prefiro lá. Mas rapaz, eu falei para ti, anjo, que não adiantava tu me trazer para o céu, que eu queria mesmo ficar no inferno. E aí ele disse: mas é o seguinte, você vai ficar lá, mas não tem mais retorno não. Eu vou te deixar lá, a porta do elevador vai ficar aberta, mas se você se arrepender, eu não posso mais te colocar para dentro da porta do elevador, para dentro do elevador. Você vai ficar lá. Eu disse: não, pois está feito, está combinado, vamos lá novamente, eu quero ficar lá. E quando lá desceram, irmão, estava lá fogo, choro, tristeza, angústia, dores, vermes, decepção, um lugar muito feio, muito horrível. E ele disse assim para o anjo: mas anjo, que negócio é esse, anjo? Cadê aquela beleza toda que eu vi na primeira viagem? E ele disse: era o marketing, era para enganar a tua alma, bestado. Era propaganda. É assim que o diabo faz, irmão, com as pessoas. Ele ilude as pessoas deste mundo com propaganda enganosa, com propaganda falsa, só para iludir a pessoa e a pessoa perder o céu de glória. Estão entendendo, igreja? Para perder o céu de glória, que é lugar de gozo, de delícia, de paz, de felicidade. E a Bíblia Sagrada diz que aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu são as coisas que Deus tem preparado para a igreja do Senhor. Aleluia! Para aqueles que se arrependeram dos seus pecados e entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. O inimigo falou: aquele anjo era do mal, e ele disse: estava em propaganda, nós estávamos em propaganda para conseguir tua alma, e nós tínhamos que te apresentar alguma coisa atrativa, e agora nós te pegamos. Fica-te aí que eu vou subir. Nem eu que sou inimigo não quero ficar nesse lugar. E aí naquele sonho ele começou a gritar e acordou desesperado, acordou chorando, e estava na sua cama. Ele não estava no inferno, e ele procurou de ligeiro aquela literatura, aquele folheto que o irmão deu para ele, tinha o endereço da igreja, e ele disse: eu preciso ir nessa igreja. E quando lá ele foi, ele ouviu a palavra do Senhor, e quando o pregador perguntou: quem quer ir para o céu? Quem quer aceitar Jesus? Ele disse, chorando: eu quero ir para o céu. Aleluia. Eu quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Foi preciso um sonho profético.